Então, boa noite a todos agora que também estão em casa. Boa noite para vocês. Eu sou o professor Diego, sou mestre em práticas transculturais, formado em letras, português e inglês, trabalho com educação já há mais de 15 anos já. E trabalho mais com inglês, mas também bastante com português, hoje com o ensino médio e com vocês aqui. A gente vai começar por essa área de interpretação e compreensão, porque é uma área que ela é muito abrangente, tá? E ela é uma área que a gente vai percebendo que tem algumas coisas que a gente pode mudar até nos nossos hábitos que vão nos levar a resultados melhores, no geral. Porque quando a gente fala sobre questões que vão envolver, por exemplo, direito, ela vai envolver interpretação. Questão que vai envolver, às vezes, a área técnica, vai envolver interpretação. Então é algo que vai nos ajudar bastante. Nos concursos, olha, eu não vi até hoje nenhum edital que saia sem interpretação e compreensão. Porque é um grande déficit da população brasileira em geral, de interpretação e compreensão, e os concursos gostam de ir nesses quesitos justamente para ter esse diferencial, né? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Apesar de muito parecido, eles são diferentes, tá? Então, interpretar e compreender, eles se parecem, mas são diferentes. Quando eu estou falando de compreender, eu estou falando do que está no meu texto, só o que está ali, mais nada. É meio que ligar as casinhas. Eu vou ler o texto, eu vou ler a questão, eu vou achar a resposta de um no outro. Não vou precisar sair daquele lugar para lugar nenhum. E quando eu falo de interpretar, aí eu vou precisar sair um pouco. Para onde que eu vou sair? Para o meu conhecimento de mundo. Eu vou precisar ter a vivência, entender um pouco do mundo, para eu ler nas entrelinhas o que o texto está querendo me dizer, tá? Pá, mas e aí, como é que eu vou saber se a questão é interpretação ou se a questão é de compreensão? A própria questão vai nos dizer isso. Não diretamente, ela não vai chegar para você com um comando de interprete, compreenda, mas a gente vai ver alguns comandos que as questões trazem aqui para a gente. Quando a gente fala de compreensão, então, o nosso nível de leitura, tá? Ele é explícito, bom, ele é raso, é o que tá ali, passei ali, olhei aqui, passei ali, olhei aqui, fechou. Ele meio que vai só te cobrar dados que estão ali, olha o dado, responda a questão, e é isso. E não tem muita margem para dúvida, tá? Não há margem. Por quê? Porque o que eu preciso tem que ser compreendido no texto. Já na interpretação, tá? Ele é meio que um pouco mais profundo. Dá pra gente falar um pouquinho da metáfora do iceberg, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente tem a água e tem o iceberg, certo? Porém, quando a gente fala de iceberg, mais de 90% dele está embaixo d'água. Isso aqui que a gente vê aqui em cima é a nossa parte de compreensão. E isso tudo que está aqui mais escondido é a interpretação. Tá? Então, eu vou precisar olhar o meu texto e fazer deduções sobre esse texto, né? Vou fazer uma conexão de com o que eu vejo aqui para o que está aqui. E ele vai me deixar alguma margem para dúvida, tá? Pode ter margem. Não quer dizer que você tenha que ficar na dúvida. Mas é
não está explícito, não é tipo, e a. Né? Ele falou isso aqui, que pode querer dizer isso aqui, é que mais se aproxima. Tanto que esse é um comando comum que a gente vê. Quais dessas mais provavelmente é a melhor hipótese segundo o autor? Né? Então, a nossa questão vai entregar se ela é interpretação ou compreensão. Como? Quando a gente tiver esse comando aqui, ó, a tua questão está lá, segundo o texto, o autor, narrador do texto, quis dizer que, o texto afirma que, geralmente no texto, isso aqui eu meio que vou fazer a ligação de dados. Tá? Olhei, peguei. Super tranquilo. Tá? Ou seja, eu estou trabalhando com a paráfrase, uma citação do que está no meu texto. Olhei ali, vi aqui. E é isso aí. Tá? Então, isso é o que mais vai nos guiar para saber também o tempo que eu vou ter que depender nessa questão. Porque se é uma questão de compreensão, eu não preciso perder muito tempo realmente pensando. Eu vou ter que procurar a informação e casá-la com a resposta. Se for uma questão de interpretação, aí eu vou ter que talvez fazer uma reflexão para chegar à conclusão do que eu estou procurando. Tá? Posso passar, pessoal que está copiando? Podem copiar, tranquilo. Tá? E com esses gritos, deixa eu aproveitar. Abrir minha água. Então, quando a gente fala de interpretação, agora eu não estou mais falando do que está no texto, da paráfrase. Eu vou estar falando de está além do texto. Depreende-se, infere-se. Quando a gente fala sobre inferir, é algo que dá para se entender no texto, mas não está escrito diretamente. Concluiu-se que o texto permite deduzir que é possível subentender-se a partir do texto que. Qual a intenção do autor quando afirma que? Dois bons exemplos aqui pra gente. Vamos supor que você tenha um texto sobre Copas do Mundo e lá cite que o Brasil, né, é pentacampeão. Sim, a Copa já passou, vamos reciclar um pouco também de conteúdo, né, galera? Pentacampeão. E aí, na tua questão, na opção lá de, né, deduções de inferir-se, ele fala sobre outros grandes campeões e diz lá, né, por exemplo, letra A, infere-se que o Brasil é o maior campeão de Copas atualmente. Em espaço algum do texto, está-me dito que o Brasil é o maior campeão. Foi falado sobre outros campeões, mas talvez não todos. Mas o meu conhecimento de mundo me leva a saber que o país que tem mais títulos é o que tem 5. É o pentacampeão. Então, eu consigo inferir, a partir do texto, que o Brasil é o maior campeão da história das Copas atualmente. Compreende isso? Se a questão, ao invés disso aqui, uma outra questão, uma outra letra A, por exemplo, né? O texto afirma
que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo. Tirei a informação daqui e puxei ela para cá. Fiz só uma compreensão da informação. Ok? Tranquila essa diferença? Só mais um exemplo, então, para a gente ficar legal. Que é esse aqui. Ó. Ele andava cabisbaixo. O que eu tô querendo dizer nessa frase? Quando eu falo assim, ele andava cabisbaixo. O que eu quero dizer? Como é que ele estava nesse dia? Triste. Por quê? Da onde vocês tiram essa informação? Da vivência, certo? Da nossa vivência. O texto está me dizendo literalmente que ele andava assim. Porém, na nossa vivência, a gente entende que a pessoa está de cabeça baixa, cabisbaixo, que a pessoa está triste, sei lá, brigou com a namorada, o agiota cobrou. Estava cabisbaixo. Quando eu entro nesse além do que está aqui, que eu entendi que ele está triste, é interpretação. Quando eu digo que ele só anda com a cabeça olhando para baixo, é compreensão. Pode parecer coisa pouca, mas é desse conhecimento de mundo que a gente está falando, tá? A gente vai ver umas dicas mais à frente ali, e isso é importante ter essa informação. A gente usa esses conhecimentos de mundo, essas vivências, para fazer interpretação, tá? Ó, para ajudar vocês, uma dica muito boa. Quando eu falo que o autor defende, afirma e opina, e você conclui, infere e deduz, qual desses dois aqui é compreensão e interpretação? O autor defende, afirma, opina. Compreensão e interpretação. Quando eu digo que alguém faz alguma coisa, o autor está defendendo, eu estou sendo claro. Está aqui no texto, o autor defende que ele anda cabisbaixo. O autor afirma que ele anda cabisbaixo. Vocês deduzem que ele anda cabisbaixo porque ele está triste. Você infere que ele está triste. Você viu ele andando cabisbaixo, então você concluiu que ele estava triste. Certo? Isso é nossa interpretação. Claro. Sempre muita parcimônia, né? Sempre muita calma nessa hora. Pode ter uma questão que ele vai querer utilizar isso ali para enganar. É muito importante ler o comando completo, tá? Mas, na maioria dos casos, é isso pra gente. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não? Vocês estão muito bem. Estão muito bem. Deixa eu ver que horas. 7h20, ok. Continuamos. Então, lembrando disso aqui, a gente também pode fazer a mesma ligação com... Opa! Parou? Ué. Perdeu a conexão? Opa, opa, opa. Ué, o laser tá funcionando. Aí, voltou. O que foi feito ou dito quando eu estou falando de fatos e ações e dados. Interpretação de gráfico cai muito hoje em dia, né? Mas mesmo sendo interpretação de dados, ele é uma questão de compreensão. Você vai olhar o gráfico e vai colocar a informação embaixo, né? Quando eu falo
em vez do que foi feito, mas o porquê foi feito, o motivo daquilo, aí eu estou falando de compreensão. Qual que é a intenção? Qual que é a razão? Qual que é o sentimento envolvido? Qual que é a causa disso? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma questão, por exemplo, de dados. Tem um dado ali mostrando que a criminalidade aumentou. Se o teu comando pede para você só comparar, fazer uma análise do gráfico, ele é compreensão. Se ele te pergunta sobre a causa do possível aumento desses dados, ou possível baixa, ele é uma questão de interpretação. Vai precisar reflexionar um pouco mais. Vamos ver aí como é que vocês estão. Interpretação ou compreensão? Ó o comando. Assinale a afirmativa correta quanto ao conteúdo do texto. Interpretação ou compreensão? Compreensão. Muito bem. E essa outra? Com base nesse trecho, é correto afirmar que... Será? Mas eu estou olhando o trecho e estou afirmando. Então, estou só compreendendo. Tá? Porque eu estou olhando aqui, tirando do texto e colocando na resposta. Agora, essa outra aqui. Opa, peraí que meu óculos falhou. Considerando o exposto pelo texto, assinale a alternativa que apresenta um elemento que não se relaciona com o alcance do bem comum. Interpretação. Então o comando é um pouco maior, né? Por quê? O que é o bem comum? Como é que eu vou saber o que é o bem comum se o texto não me deu, por exemplo? Aí eu preciso ter esse conhecimento de vida, essa vivência, para compreender o que é o bem comum. Agora, algo muito importante. Quando a gente fala sobre essa questão de tempo, que a gente já falou algumas vezes aqui hoje, antes da gente sair lendo todos os textos que vêm na nossa frente, é importante ler a questão, ler o teu enunciado. Por quê? Muitos textos, hoje em dia, questões enunciados gramaticais, eles vão te utilizar um texto para te dar um background da questão, para te ensinar, falar um pouco da onde que ele está saindo. Então, às vezes, eu tenho um texto enorme e uma questão de compreensão que está praticamente destacada. Ou eu tenho um texto enorme em que uma questão vai tirar um trecho dele para fazer uma pergunta de gramática. E o resto daquele texto, às vezes, você não usa. E aí foi todo o teu tempo lendo aquele texto que você acaba nem utilizando. Certo? Então, antes de ler o texto, lê os enunciados, tá? A questão pode ser de gramática, a questão pode ser de outra coisa. Leu o texto, lê o enunciado, faz o destaque, tá? Do enunciado primeiro. O autor afirma, tenta ver se a questão é interpretação, tenta ver se a questão é compreensão, para então você seguir para o texto. Ah, foi uma questão fácil para mim, ou menos para mim parece fácil. Já vou direto pro texto ali, né? Mas isso ajuda a saber o que você vai estar buscando no texto. Por quê? Como eu disse, texto longo, tu lê uma questão, tu tá lendo o texto, às vezes você se perde no que está procurando. Se tiver destacado a informação que você tem, você não precisa ler a questão inteira de novo. Teu olho já puxa. Né? Então, esse destaque ajuda. E a gente vê um pouco mais à frente que é isso, o tópico frasal, tá?
Mas o tópico frasal agora, na leitura do texto, ele é a parte de cada parágrafo que vai me explicar esse parágrafo todo. Geralmente, ele é a primeira frase do parágrafo. Se você consegue facilmente identificar o tópico frasal, se você tiver que fazer uma segunda leitura, uma terceira leitura para responder uma outra questão, fica mais fácil para você localizar a informação, porque você já sabe os tópicos frasais. Você já sabe, quero um parágrafo que fale, sei lá, sobre nuvem. Vou procurar ali. Mas aqui nessa parte aqui, ele está agora perguntando sobre a corrente elétrica. Vou pesquisar ali do trovão. Entende? Então, a partir do tópico frasal, ele abre essa miríade para a gente de como encontrar as informações mais facilmente. Não é sempre, mas grande parte das vezes, eu diria uns 75% das vezes, o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo. Tá? Quer ver? Faça exercício mais tarde. Entra num site, um G1, Folha de São Paulo, lê o parágrafo e depois vê a primeira frase desse parágrafo. Como você vai ver que ele meio que explica o que vai ser dito para você. Isso te ajuda a poupar um tempo e tanto. E quando ficar em dúvida na questão, marca que você ficou em dúvida e passa para a próxima. Tá? Porque tempo é um grande problema. Não só tempo, mas cansaço. Ler cansa. Cansa bastante. Principalmente, gente, se não for acostumado à leitura. Então, às vezes, se você está muita dúvida numa questão, é melhor você marcar ela e voltar depois e passar para a próxima. E, às vezes, tentar garantir uns 3 acertos para o final, do que gastar tudo o que você tem numa questão e depois, por estar muito cansado ou por não dar tempo, você não conseguir responder as últimas. Que às vezes era uma questão fácil que você conseguiria. Ficou com muita dúvida? Marca e vai. Essa é uma dica que vale muito, galera. Vale muito mesmo, tá? E agora aqui pra gente. Como eu falei, a nossa vivência nos leva a isso. Quem anda cabisbaixo tá triste. Tá? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de interpretação, não pode sair muito da caixinha, tá? Tem que pensar um pouco fora da caixinha, sim, um pouco, mas não muito. Eu não posso dizer que ele tava cabisbaixo porque grudou uma moeda de R$1 no pé dele com um chiclete. Não. Eu não tenho como fugir do meu texto. Eu tenho que manter o padrão que o texto está me dando. Então, eu vou ter que usar meu conhecimento de mundo, mas eu não posso inventar um negócio mirabolante do nada. Né? A interpretação, ela tem seus limites. Né? Não se deve ir muito além do texto. Contudo, deve-se usar as vivências, né? Experiências, né? Individuais é importante. Porém, nunca muito individual, né? Mas aqui no texto fala que não sei o que não mata, mas eu tenho um tio que morreu disso. Lembra que isso pode ser uma experiência só sua. Se o texto está dizendo que aquilo não mata, você ainda assim vai ter que seguir o texto. Tá? Depois, na hora de entrar recurso, não vai valer. Experiência individual é importante, mas ela não pode ser exatamente única. Agora, pegamos ali, vimos nosso enunciado, chegamos à conclusão que vamos ter que ler o texto. Primeira leitura. É meio que um passar os olhos no texto. Tá? É você ler o texto de forma rápida. O que espera-se que você consiga com essa primeira leitura? A ideia central do texto. O que o texto está querendo te falar no geral? Tá? O que o texto fala sobre?
esse texto aqui, ele está falando sobre carros elétricos, porém, a ideia central dele é sobre o benefício ao meio ambiente. Opa, então, o que o texto fala, carros elétricos, mas a ideia é outra. Então tem que saber essa diferença. E qual que é o foco central do texto? Ah, o texto fala sobre carro, mas ele fala do benefício no ambiente. O foco central para mim neste caso vai ser sobre o papel dos carros elétricos na conscientização sobre o meio ambiente, por exemplo. Então, isso é o que uma leitura rápida deve te trazer. Tem dois jeitos de ficar bom nisso aqui, tá? Um tem comprovação científica e é usado por anos, e o outro não, tá? Para ficar bom nisso aqui é fazer. É pegar texto e ler, tá? Leia um texto de questões mesmo, pega a questão, pega questões da banca de vocês, leiam. E tenta fazer esse esquema. Pô, vou ler rápido agora para tentar pegar isso aqui. O outro jeito não é comprovado, mas isso funciona, que é comer sopa de letrinha, tá? Vai que dá certo. Usa os dois, né? Um dos dois vai funcionar. Mas, gente, tem que ler. Não dá. Pô, li o texto, mas ainda assim preciso de mais informações mais específicas. Agora eu vou parar e vou sublinhar o que eu preciso. Eu vou marcar mesmo no texto. Né? Vou marcar qual que é a ideia principal, fazer uma anotaçãozinha ali do lado. Vou separar as ideias do texto, porque geralmente um texto ele vai te dar uma ideia que concorda com o tema, uma ideia que discorda do tema, qual das duas é da visão do autor. E que ajuda muito a identificar os verbos, adjetivos e advérbios. Por que isso? O verbo é literalmente a nossa ação. É o que está sendo feito. É o que vai nos pegar. Os adjetivos é o que vai mudar o nosso substantivo. Ah, o texto fala que o carro elétrico é bom. Não, mas o texto fala que o carro elétrico é muito bom. Aí entra meu advérbio, que vai mudar o meu verbo, para mostrar como é que ele fez, para mudar o meu adjetivo, o meu substantivo. Ele não era só bom, ele era muito bom. E isso aí é nesses detalhezinhos que às vezes mora uma questão inteira. Tá? Então, essa dica foi para você identificar os verbos, adjetivos e advérbios. A gente vê mais à frente uma pincelada no que é isso aí, tá? Mas é importante para vocês. Aqui pra gente, então. Ah, tá. Questão 1 pra gente resolver hoje. A gente tem o nosso belo quadrinho. Alô? Não, aqui é a Lourdes. Aqui é a Dolores. Acabei de chegar aqui. Vim tomar um café na Nésia. Fui ao mercado agorinha. Comprei leite, açúcar, umas coisinhas. Tá tudo pela hora da morte os preços. Mas há de melhorar se Deus quiser. Tá bom. Fica com Deus, menina. Tchau. Quem era? Engano. Ponto importante pra gente. Quando a gente fala em questões de interpretação até, ele pode citar a palavra humor, tá? Nesse ponto a gente não pode se guiar pela experiência individual. O humor é considerado a tentativa da graça, não a graça em si. Às vezes o quadrinho não tem graça para você, mas houve o humor. Isso importa, tá? Isso importa bastante pra gente. Então, quadrinho, tranquilo, lê. Com base no texto, identifique as afirmativas são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa com sequência correta de cima para baixo. Essa questão, compreensão e interpretação. Compreensão. Porque eu estou só olhando o meu texto e jogando minha questão. Compreensão.
Vamos olhar então as nossas alternativas aí, vocês vão me dizendo. O humor da tirinha pode ser explicado pela quebra da expectativa do leitor, já que a personagem Dolores trata a pessoa ao telefone com intimidade, mesmo sem conhecê-la. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No quarto quadrinho, a partir do enunciado, não, aqui é a Dolores, o leitor já pode ter certeza de que a ligação recebida é de uma pessoa desconhecida e se trata de um engano. Verdadeiro ou falso? Quando ela fala, atendeu o telefone, oi, não, aqui é a Dolores. Dá para saber que é um engano? Não, né? Pode ser, sei lá, quero falar com a outra. Quem é? Ah, não, aqui é a Dolores, não é a outra. Então, falsa. No quinto quadrinho, aqui refere-se à casa da Dona Nésia, a outra mulher, e pode ser classificada por uma conjunção locativa. Meu Deus, peraí. Agora deu uma baralhada pra gente. Mas vou dar uma dica. Quando a gente usa conjunção, é duas palavras tendo a função de uma. Tá? Será? Ó, quantas palavras eu tinha aqui? Em aqui? Uma só. Então não pode ser uma locução e não pode ser uma conjunção. Tá? Então, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? No penúltimo quadrinho, a vírgula antes de menina é empregado em razão de um vocativo. O vocativo é aquele quando eu vou chamar um nome. Né? Mas espera aí, tá complicada ela pra gente. Vamos deixar em aberto. No sexto quadrinho, a expressão tomar um café pode ser entendida como um encontro entre amigas, o que confere um sentido conotativo ao enunciado. Quando a gente fala, vamos tomar um café, tem que sentar e tomar café mesmo? Não. Então é um sentido conotativo, não é real. Posso ter outros significados. Então ela é verdadeira. Vamos ver as nossas opções agora aqui. O humor da tirinha explicado pela quebra expectativa, né? Como a gente falou, sim. Né? O texto usa do bom humor para registrar linguagem, identidade, cultura. Né? Então ele vai estar falando ali para a gente para mostrar que, mesmo sem conhecer, ela conversou com a desconhecida. Então, verdadeiro. No quarto quadrinho do Não Aqui é Dolores, como a gente chegou à conclusão também, não dá para ter noção que é Dolores. Não é a pessoa, que aquilo é um engano. Né? Ela poderia querer falar com a amnésia. Né? Não dá para saber se foi um trote, um engano, o que foi. Né? Isso aí só fica claro pra gente lá no último quadrinho. Então ela é falsa pra gente, como foi ali. No quinto quadrinho, a palavra aqui refere-se à casa da Dona Nésia e pode ser qualificada como uma conjunção locativa. E agora? Agora que tá a sacanagem que às vezes acontece. Isso aqui é questão de concurso. Conjunção locativa não existe. Tá? Não existe isso, conjunção locativa. Mas eles arrumam ali para testar. Porque às vezes muita galera vê um nome difícil e não, só pode ser essa. Não sei o que é. Então, cuidado com essas pegadinhas. Né? Ele é um advérbio de lugar. Tá? E o menina é um vocativo como um termo usado para chamar ou interpretar alguém. Né? O vocativo é um termo usado para chamar ou interpretar alguém. Tá? E no sexto quadrinho, o tomar um café é conotativo. Não é realmente tomar um café. Né?
Tem uma aula de inglês que eu sempre dou e que eu sempre gosto do ponto do... Que no inglês a gente não tem contáveis, a gente trabalha com contáveis e incontáveis. E eu sempre pergunto pra galera, quando a gente fala disso aqui. Tomar um café. Chamou a pessoa a tomar um café na tua casa. Se a pessoa quiser mais uma xícara, tu não vai dar, porque é só um café? Quanto é que é um café? Qual a quantidade de um café? Entende? Então, isso é um conotativo muito grande. Tomar café, como a gente chegou à conclusão, pode nem ter café. Pode ser só um encontro. E aqui pra gente, então, qual delas que fechou? Letra A, verdadeiro, falso, verdadeiro. Já não deu. E letra C, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Muito bem. Nesse caso, pra gente, letra C. Textão. Ó, você olhou lá, textão desse. O que eu faço antes de ler o texto? Vou ler a pergunta. Com base no texto 2 e na variação padrão da língua escrita, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa com sequência correta de cima para baixo. Ponto importante para a gente. Hoje em dia, a gente não fala mais, no geral, sobre erro, qual está errada, tá? A gente fala sobre língua padrão e língua não padrão. Quando eu falar de padrão, eu estou falando do português gramático, português certinho, por assim dizer. Quando eu falar não padrão, é aquilo que o pessoal normalmente chama de erro, é o que está errado, né? A gente chega à conclusão que hoje em dia o ponto importante para a gente é passar informação. Então, se a pessoa fala problema e eu entendi, funcionou. Só ele é português não padrão, né? PNP que a gente chama. E aí, quando eu falo sobre padrão da língua escrita, tem que estar corretinho. Tá? Comecei aqui na primeira. Para o personagem Alice Boyd Riding Rod, o conceito de reabilitação institucional é visto com ceticismo e considerado por ele como um discurso vazio criado por políticos. Não tem jeito. Essa aqui eu vou ter que ler. Né? Vamos terminar de passar o olho aqui então. Red demonstra não ser nenhum tipo de remorso ou culpa no crime que cometeu no passado. O personagem reconhece que a pessoa que ele era, quando cometeu o crime, mudou profundamente ao longo dos anos de prisão. A fala de Red sugere que o tempo passado na prisão foi suficiente para apagar totalmente os erros de sua juventude. E o diálogo evidencia o contraste da perspectiva entre a visão burocrática institucional, representada pela pergunta inicial, e a vivência do prisioneiro. Então percebam que dentro dessa questão nós temos questão de interpretação e questão de compreensão. Quando eu te pergunto aqui, ó, para o personagem, o conceito de reabilitação, tarará, 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 é compreensão. Tu vai olhar o texto e vai dizer se ele falou isso. Quando eu te pergunto, o diálogo evidencia o contraste da perspectiva, da visão com a vivência. Não está claro isso. Não vai ter uma falinha dizendo o contraste evidencia isso. Isso é a tua interpretação. Tá?